Um ciclone no Brasil e um alerta de tsunami no Japão e em várias partes do mundo. Essas são as notícias da semana. Muita coisa ocorreu nessa semana e nesse vídeo nós vamos trazer os destaques. Será que um tsunami pode atingir o Brasil? Como será o clima em 2024? Será que teremos novas ondas de calor? Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Tudo bem, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Esse vídeo é um vídeo com os pontos principais de tudo que ocorreu nessa primeira semana de 2024. Muita coisa aconteceu. Tivemos um forte terremoto lá no Japão que gerou um alerta de tsunami e uma discussão aqui no canal sobre a possibilidade de um tsunami ocorrer por aqui. E também tivemos a formação do primeiro ciclone no Brasil neste ano. Então nós vamos fazer uma análise bem completa de tudo que aconteceu durante essa semana. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo frio, está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Participe à vontade desse vídeo. Eu gosto muito de ler os seus comentários. Antes de começar nossa análise, eu quero falar com você que tem alguma restrição alimentar, como intolerância ao glúten e à lactose, ou você não pode comer comidas que contenham açúcar. Em geral, vocês mulheres que cuidam bem da sua saúde precisam se virar para preparar refeições mais saudáveis, não é mesmo? Sabemos o quão difícil é ter diabetes, intolerância ao glúten e à lactose, colesterol alto e conviver com as restrições todos os dias. Você pode pensar que é uma sentença de prisão perpétua em que está atolado em injeções dolorosas e uma rotina de ter que negar a si mesmo os prazeres da comida para sempre. Mas estamos aqui para te provar o contrário. Nossas receitas auxiliam você a ter uma alimentação mais diversificada e a comer os mais diferentes e saborosos tipos de comidas e ainda pode manter o equilíbrio para que o excesso de açúcar no sangue não seja mais um problema para você. Mesmo que você se sinta perdida, ansiosa e mesmo que você não entenda nada sobre nutrição e alimentação saudável, coma bem sentindo o gosto dos alimentos e ainda tenha o controle da saúde de forma natural. No nosso livro digital você vai ter mais de 500 receitas testadas e aprovadas, todas sem glúten e sem açúcar, para todas as refeições do seu dia, desenvolvidas para proporcionar uma alimentação equilibrada, saborosa e prática, visando manter a saúde e o equilíbrio hormonal do seu corpo. Estamos falando de pratos variados, saborosos e suculentos. Você vai ter prazer em comer novamente. Para conhecer o nosso livro digital, clique no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo. Eu tenho certeza de que com as nossas receitas você vai ter mais prazer em comer e vai se alimentar de forma saudável. Então, cuide bem da sua saúde e clique no link aqui embaixo. Vamos lá então? Vamos começar analisando o terremoto com alerta de tsunami no Japão. Na sequência, vamos analisar as ondas gigantes na Califórnia e os eventos de ondas gigantes aqui no Brasil. Em nossa análise, vamos responder à pergunta se é mesmo possível algo assim ocorrer em 2024 e se é possível um tsunami atingir o Brasil. O Japão emitiu um alerta de grande tsunami após o terremoto de magnitude 7,6. O Japão emitiu na última segunda-feira, dia 1º, este alerta para risco de um grande tsunami na costa oeste do país após uma série de terremotos atingir a região. O mais forte deles teve magnitude 7,6. Por conta dos tremores,
Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também emitiram alertas por tsunami em seus países. No Japão, autoridades alertavam para o risco de tsunami em toda a costa oeste do país até o momento em que eu escrevi o roteiro deste vídeo. O terremoto mais forte de magnitude 7.6 ocorreu na cidade de Anamizu, na região de Ishikawa, na costa oeste do Japão, por volta das 16h10 no horário local e às 4h10 da manhã aqui no Brasil. E infelizmente, mais de 40 pessoas morreram neste terrível terremoto. O incidente também cortou a energia de milhares de casas e interrompeu voos e serviços ferroviários na região afetada. Além disso, provocou incêndios pelo país. O Serviço Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para regiões costeiras da Coreia do Norte e da Rússia. Inclusive, a mídia russa citou autoridades da cidade portuária de Vladivostok, na região de Primorsk, dizendo que qualquer pessoa que navegasse em águas locais deveria retornar urgentemente à costa. Além disso, a Coreia do Sul também afirmou que a costa leste do país pode enfrentar um aumento do nível do mar após o terremoto do Japão. A província também pediu para que os moradores perto da costa se desloquem para terrenos mais altos. Todos esses alertas deixaram a população mundial assustada. Algo que chama atenção é que este alerta ocorre no mesmo momento em que a Califórnia vem enfrentando ondas gigantes. Inclusive, teve até um tremor de 4.1 na Califórnia nesta semana. Nos Estados Unidos, ondas gigantes atingiram a costa da Califórnia e inundaram ruas na semana passada em algumas áreas do norte do estado. O fenômeno provocado por tempestades no Oceano Pacífico tirou moradores de casa e feriu 8 pessoas. A previsão é de ventos fortes nos próximos dias e ondas de até 10 metros de altura. Ondas enormes e inundações costeiras estão causando estragos em muitas das comunidades costeiras da Califórnia, onde as condições extremas forçaram resgates na água, arrastaram carros e feriram espectadores fascinados pelo tamanho das ondas. As ondas enormes, muitas vezes com mais de 6 metros de altura, provocaram a interdição de praias ao longo da costa da Califórnia e causaram inundações em ruas, casas e empresas à beira-mar. No condado de Ventura, duramente atingido, as ondas ultrapassaram os paredões e levaram carros estacionados pelas ruas e em cruzamentos importantes, bloqueando o caminho dos socorristas. E não para por aí não. Olha só o que aconteceu no dia 31 de dezembro aqui no Brasil. A cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, cancelou a queima de fogos do Réveillon por conta da maré alta e ressaca que geraram instabilidade nas balsas responsáveis por levar os fogos de artifício ao mar. Os artefatos do show pirotécnico afundaram nas águas após uma das embarcações ser atingidas pelas ondas. Também no dia 5 de novembro de 2023, um ciclone extratropical no oceano provocou ondas de até 3,5 metros que invadiram a orla do Rio de Janeiro, causando surpresa e preocupação entre os banhistas. A combinação de fatores climáticos desencadeou esse fenômeno e assustou os banhistas que testemunharam tal evento. Em 11 de novembro, também no ano passado, a Praia do Cardoso, localizada no sul de Santa Catarina, foi palco de um impressionante tsunami climatológico, conforme registrado em um vídeo que circulou nas redes sociais. O incidente trouxe ondas avassaladoras, arrastando mais de 10 veículos e invadindo um restaurante próximo à praia, causando pânico entre adultos e crianças. Quantos relatos de ondas gigantes em um curto período de tempo, não é mesmo? Afinal de contas, é possível um tsunami ocorrer neste ano de 2024? Vamos responder a esta pergunta a partir de agora. A possibilidade de um tsunami ocorrer em 2024 está ligada a eventos geológicos e geofísicos que incluem terremotos submarinos, erupções vulcânicas e deslizamentos de terra submarinos.
Terremotos submarinos representam uma fonte significativa de tsunamis, pois as placas tectônicas se movem e liberam energia que pode deslocar a água do oceano. A magnitude e a localização desses terremotos são fatores críticos para determinar o potencial de um tsunami. Regiões sismicamente ativas, como o Círculo de Fogo do Pacífico, são particularmente propensas a terremotos submarinos que podem desencadear tsunamis devastadores. Além disso, erupções vulcânicas submarinas também podem desencadear tsunamis. Durante uma erupção vulcânica no fundo do oceano, mudanças rápidas no volume de água podem ocorrer devido a explosões, colapsos de crateras ou fluxos piroclásticos submarinos. Essas perturbações causam ondas de tsunami que se propagam pela superfície oceânica, podendo afetar áreas costeiras distantes do ponto de origem. A probabilidade de um tsunami relacionado a erupções vulcânicas depende da atividade vulcânica submarina em áreas específicas. Deslizamentos de terra submarinos são outra fonte de tsunamis. Grandes movimentos de massas no fundo do mar, desencadeados por instabilidade em encostas submarinas, podem resultar em deslocamentos significativos de água. Este fenômeno, embora menos comum do que os terremotos e erupções vulcânicas, representa uma ameaça potencial. A identificação de áreas propensas a deslizamentos submarinos e o monitoramento contínuo dessas regiões são muito importantes para avaliar o risco de tsunamis relacionados a esse tipo de evento. A probabilidade de um tsunami em 2024 está ligada à atividade geológica, e o monitoramento constante desses fenômenos é essencial para avaliar e reduzir os riscos associados. E a resposta para a pergunta: é possível um tsunami ocorrer no mundo em 2024? A resposta é sim. Com base na geologia e na história do nosso planeta, sim, é possível. Mas qual é a causa dos tsunamis? Bem, vamos entender a dinâmica por trás dos poderosos e devastadores tsunamis. Vale destacar que recentemente vários terremotos sacudiram o planeta, terremotos na Ásia, na Europa e até mesmo aqui no Brasil, na América do Sul. Alguns deles foram sentidos no Brasil, nos estados da região Norte, Nordeste e Sudeste. Vamos analisar então as causas dos tsunamis. Os tsunamis são causados pela atividade tectônica em áreas oceânicas, basicamente quando ocorre uma interação entre duas placas tectônicas, causando um terremoto de elevada intensidade em um relevo marinho, como consequência a formação de uma grande onda que se propaga rapidamente. Essa onda gigante pode tornar-se ainda maior quando se aproxima das zonas litorâneas, configurando a expressão de um tsunami que invade as áreas continentais. Quando um tsunami está em formação, ou seja, quando sua onda gigantesca está erguendo-se, a tendência é haver um rápido recuo das águas nas praias próximas, como se fosse uma grande maré baixa. Se isso ocorre porque a formação da grande onda puxa as águas ao seu redor. Assim, quando as águas litorâneas diminuírem de forma rápida e sem uma explicação aparente, pode ser um indício de que está acontecendo um forte maremoto. Existem casos de tsunamis que não são causados por terremotos ou atividades tectônicas, porém são muito mais raros. Esses podem acontecer por uma avalanche no relevo submarino ou pela queda de um grande objeto sobre o mar, como por exemplo um asteroide, algo que é improvável, mas é possível de ser previsto com alguma antecedência, dependendo das observações feitas aí em nosso planeta. Bem, vimos até aqui que a principal causa dos tsunamis é a atividade tectônica. Bem, mas é possível mesmo um tsunami assim acontecer aqui no Brasil? Bem, o Brasil está situado no centro da placa sul-americana, o que indica uma posição relativamente confortável com relação a abalos sísmicos de elevada intensidade capazes de desencadear tsunamis. No país, entretanto, não está livre da ocorrência de tremores de terra e não é comum tsunamis no Oceano Atlântico. Então, isso reduz bastante a possibilidade de um tsunami por aqui. Como vimos, a atividade tectônica não é a única causa dos
dos tsunamis, desmoronamentos causados por avalanches e até mesmo erupções vulcânicas. Assim, muito se falou do vulcão Cumbre Vieja, nas Canárias, que esteve ativo por vários meses alguns anos atrás. Seria ele capaz de causar um tsunami por aqui? A resposta é sim. Caso imensos blocos rochosos se desprendessem da ilha, poderíamos ter sim um tsunami com força para chegar aqui na América. Porém, os geólogos já descartaram essa possibilidade na atualidade. Neste momento, não precisamos ficar preocupados com o vulcão Cumbre Vieja, porém, em uma futura erupção, talvez sim, é possível ocorrer um tsunami aqui. Então, se é possível um tsunami ocorrer em algum momento do futuro, é de extrema importância a criação de um sistema de alerta para que a população que mora no litoral seja avisada o quanto antes. E eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. Ainda não existe esse sistema, porém ele é de grande importância para proteger a população de uma possível tragédia. E quais cidades poderiam ser afetadas por um tsunami no Brasil? Qualquer cidade localizada no litoral do país. Cidades litorâneas da região norte, nordeste e sudeste seriam afetadas. Muitos inscritos que moram no Nordeste sempre me perguntam sobre essa possibilidade, em especial se você mora no litoral dos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Fique atento, isso mesmo, se você mora no litoral, sua cidade pode ser afetada por um tsunami caso ocorra. Um ciclone se formou no litoral da região sudeste, trazendo chuvas volumosas e ventos fortes para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e até para o sul da Bahia. O ano de 2024 está se iniciando de maneira emocionante com a formação de um ciclone subtropical no litoral da região sudeste. O primeiro ciclone do ano se formou neste final de semana e pode causar tempestades severas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, além de afetar também boa parte de São Paulo e o sul da Bahia. O ciclone começou a se configurar durante a madrugada de quinta-feira, dia 4 de janeiro, na altura do litoral de São Paulo, onde a pressão se aprofundou e os ventos assumiram um padrão de rotação horário típico dos ciclones do hemisfério sul. No início desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, o ciclone já está completamente configurado sobre o Oceano Atlântico. O ciclone poderá causar tempo severo em diversos estados. Rajadas fortes de vento serão registradas em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, especialmente na região costeira, chegando aos 60 km por hora e pontualmente podendo atingir velocidades ainda maiores. O fenômeno também traz tempestades intensas para todo o sudeste. Algumas regiões que podem ser especialmente afetadas pelas chuvas são o Vale do Paraíba, sul e zona da Mata Mineira, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo como um todo. O tempo severo pode causar cortes de energia, queda de árvores e objetos altos, alagamentos, deslizamentos de terra e descargas elétricas. Os acumulados totais de chuva até sábado, dia 6 de janeiro, podem chegar a 200 milímetros, especialmente na região que compreende os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia. Essas regiões podem ser particularmente afetadas por alagamentos e deslizamentos de terra decorrentes da chuva volumosa. O maior número de ocorrências durante tempestades se dá graças às rajadas fortes de vento e descargas elétricas. Caso o seu município seja atingido por tempestades, evite se abrigar debaixo de árvores e coberturas pequenas, como quiosques. Também evite áreas próximas a postes de energia, torres de transmissão e objetos altos como placas e letreiros. O fenômeno ajuda a organizar a circulação dos ventos e da umidade e de uma maneira característica da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de nuvens que corta o Brasil desde o sul da região amazônica até o Oceano Atlântico. Esse padrão é conhecido por potencializar chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste durante a primavera tardia e o verão.
O que faz este ciclone subtropical ser diferente dos demais que ocorrem aqui no Brasil? Bem, os ciclones subtropicais possuem características tanto dos ciclones tropicais quanto dos extratropicais. Primeiramente, um dos fatores que os caracteriza é a região onde se formam. Ciclones subtropicais geralmente se formam entre os litorais do Sudeste e da Bahia, entre as latitudes de 20 graus e 40 graus. Assim como os ciclones tropicais, os subtropicais geralmente não estão associados a uma frente fria. No entanto, costumam ser menos intensos que os tropicais, que raramente se formam no litoral do Brasil. Seu núcleo pode ser tanto quente quanto frio, mas no geral ele se apresenta mais quente em superfície e mais frio em altitudes maiores. Agora vamos analisar como fica o tempo neste final de semana no Brasil. Veja se vai chover na sua cidade. O dia foi marcado pela força do primeiro ciclone do ano a influenciar o Brasil diretamente. E este até o momento possui características subtropicais, basicamente não possuindo uma frente fria, mas ajudando a manter a convergência de umidade sobre o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste. Falando em convergência, já podemos ter então a primeira zona de convergência do Atlântico Sul deste verão. Ela é bem famosa porque ela traz muitas chuvas. A zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno climático que ocorre na região tropical do Atlântico Sul. Trata-se de uma área onde os ventos alísios do hemisfério sul convergem em direção à linha do Equador, formando uma zona de convergência de massas de ar quente e úmido. Essa convergência de massas de ar cria condições propícias para a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, resultando em chuvas intensas e persistentes. A zona de convergência do Atlântico Sul é mais ativa durante a estação chuvosa e pode afetar diversas regiões, principalmente na América do Sul, incluindo o Brasil. A presença da zona de convergência do Atlântico Sul é particularmente significativa para o regime de chuvas em certas áreas, influenciando padrões climáticos e contribuindo para a ocorrência de eventos como enchentes e inundações em algumas regiões tropicais. A compreensão desse fenômeno é importante para prever e lidar com eventos climáticos extremos associados à zona de convergência do Atlântico Sul. Então, voltando à previsão do tempo, assim pela manhã, há potencial de chuvas de até forte intensidade sobre o norte do Espírito Santo, a região central de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, o estado de Goiás, o Tocantins, o Mato Grosso, o sul e sudoeste do Pará, sobre Rondônia e novamente sobre a região entre Manaus e Santarém. O ciclone subtropical ajuda a potencializar as chuvas no Rio de Janeiro, no litoral norte de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, no extremo sul de Minas Gerais e na zona da Mata Mineira. A partir da tarde, há elevado potencial de chuvas intensas e de tempo severo. Alertas para o Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, o sul do Espírito Santo, o norte de São Paulo, litoral norte paulista e região do Vale do Paraíba, o estado de Goiás, o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, Tocantins, Pará, metade sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Os maiores acumulados e risco de transtornos estão para o Rio de Janeiro, litoral norte paulista e Vale do Paraíba, norte do Mato Grosso, estado de Rondônia e sul do Amazonas. Nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, o ciclone subtropical se desloca mais para o norte, reduzindo o potencial de chuvas no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas contribuindo para o transporte de umidade para o leste paulista e o território fluminense, deixando o tempo nublado e com chuva fraca ao longo do dia. Já no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo, em Goiás, no Mato Grosso, no Tocantins, Pará, centro-sul do Amazonas e noroeste e sul de Rondônia, a previsão de chuvas de moderada a forte intensidade já pela manhã. A partir da tarde, as chuvas ganham intensidade e abrangência, aumentando o potencial e transtornos nas mesmas regiões já citadas. Agora vamos analisar como será o clima neste verão de 2024. Será que vamos ter novas ondas de calor
como no ano passado? O clima no verão 2024 no Brasil será com risco de ondas de calor e chuvas oscilando de norte a sul. Vamos analisar então o padrão climático. As previsões climáticas mais recentes indicam um clima bastante quente durante os meses de janeiro, fevereiro, março de 2024. As chuvas podem variar bastante durante o período, se intensificando em algumas regiões e reduzindo outras. Em dezembro, o Brasil entrou na estação mais chuvosa do ano, o verão. No dia 22 de dezembro, logo antes do Natal, começou oficialmente o verão, que é um período tipicamente quente e chuvoso na maior parte do país. Com isso, espera-se chuvas frequentes e temperaturas altas, especialmente no centro-sul do país. No entanto, será que este padrão vai se manter regular em todas as regiões? Será que o enfraquecimento previsto para o El Niño pode influenciar o clima brasileiro? Para responder a essas questões, vamos analisar juntos os principais padrões climáticos e suas previsões. Vamos falar então sobre a oscilação antártica. Vamos observar algumas tendências de curto prazo. A oscilação antártica é um índice capaz de traçar panoramas climáticos para o centro-sul do país com previsibilidade de cerca de 2 semanas. Tendências, valores positivos inibem a atuação de sistemas de precipitação, principalmente na região sul do Brasil. É possível perceber que nas primeiras semanas do ano, a tendência do índice de oscilação antártica é se manter predominantemente positivo. Na prática, isso desfavorece a formação de sistemas transientes como frentes frias e, consequentemente, pode reduzir a formação de chuvas no sudeste e no sul do Brasil. E nós temos uma outra oscilação que influencia, que é a oscilação de Madden-Julian. A oscilação de Madden-Julian, por sua vez, também possui uma previsibilidade de até 2 semanas e é capaz de potencializar ou inibir eventos de precipitação, especialmente no norte e no nordeste do Brasil, favorecendo movimentos de ascendência do ar ou tornar o clima mais seco também. É possível observar que nas próximas semanas a circulação associada à oscilação de Madden-Julian vai causar anomalias negativas em praticamente todo o país, especialmente na região próxima à costa norte, que compreende parte do Nordeste, no litoral norte e no norte do Brasil. Por outro lado, também é possível identificar no final do período uma breve formação de anomalias positivas junto à costa leste do Brasil, que indica uma intensificação das chuvas nesta área que compreende parte da região Nordeste, no litoral leste e sudeste do Brasil. Então, no curto prazo, janeiro de 2024 se inicia com tendências climáticas que devem potencializar as chuvas na maior parte do país, especialmente no extremo norte do Brasil e no litoral norte do Nordeste, porém enfraquecê-las brevemente no sul, sudeste e litoral leste do Nordeste. Então teremos novas ondas de calor durante este ano, pode esperar. Vamos falar agora sobre os padrões de chuva, de precipitação para o Brasil. Temos previsões e padrões de precipitação interessantes de se observar em paralelo aos fenômenos climáticos que eu falei anteriormente e indica que podem haver variações nos padrões climáticos conforme os meses se passam. As previsões numéricas indicam que o verão será marcado por um padrão específico, uma redução das chuvas entre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e uma potencialização das chuvas em uma faixa que compreende o restante do Sudeste, do Centro-Oeste e também do Nordeste do Brasil, o que caracteriza um padrão de chuvas relacionado com a zona de convergência do Atlântico Sul, um comportamento climático muito comum no verão brasileiro. É possível notar que esse padrão de verão contrasta com os efeitos esperados do El Niño, especialmente no norte e no nordeste. Eles batem, no entanto, com a influência de outras oscilações e padrões. O que isso indica é que, inicialmente, outros fenômenos desempenharão um papel mais importante no cenário dessas regiões do que o próprio El Niño.
No entanto, conforme os trimestres vão avançando, o padrão parece se inverter. As chuvas passam a ser potencializadas no sul do país e enfraquecem na região nordeste, voltando gradualmente a refletir o padrão típico do El Niño. Essa inversão poderá ser percebida conforme os meses avançam durante a transição do verão para o outono. Muito bem, neste vídeo nós analisamos a previsão da formação do primeiro ciclone deste ano de 2024 e a atuação da zona de convergência intertropical. Analisamos também a previsão do tempo para os próximos dias e vimos como que vai ficar o tempo no Brasil, o clima neste verão 2024. Agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo frio, está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?